O nosso tema de hoje é justamente... Eu tenho aqui um papelzinho de cola, que nunca é mal, né? Ter um papelzinho auxiliar. Mas o nosso tema de hoje é sobre a importância do evangelismo e sua indispensabilidade. Ou seja, o quão indispensável, o quão importante e o quão necessário são as ações evangelísticas. Tá, eu estou trazendo esse tema porque nas aulas sobre educação foi falado constantemente sobre a importância de evangelizar os próprios filhos, né, de que parte do papel dos pais é o discipular os filhos, aplicar o discipulado com os filhos. E aí, naturalmente, por causa do tema, a gente toca diversas vezes no tema de evangelismo, como, na realidade, toda a igreja tem um propósito evangelístico, mas, às vezes, a gente não fala de forma prática, ou não transmite de forma prática, o que é o evangelismo, por que é tão importante, e o porquê que o cristão precisa evangelizar. Né? Por que é uma lei o evangelismo e não uma condição, né? Não um pedido de Deus, mas de fato uma lei, uma ordenação, uma obrigação do cristão. Vamos fazer uma oração para esse estudo bíblico? Pai amado, Deus santíssimo e querido, te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui diante da Tua Palavra, orando e, de fato, aprendendo de Ti, da Tua Palavra, que eu não venha ser a mente por trás desse estudo, mas, de fato, o Senhor, atuando na exposição da Tua Palavra, venha falar aos nossos corações, ao meu e ao da igreja, Pai. Em nome de Jesus é que eu coloco diante de Ti e oro. Amém. Então, vamos lá. Eu vou convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios 9, 16 a 27, a partir do verso 16. Eu vou deixar aqui embaixo mesmo, porque senão me atrapalha todo. 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 16 ao 27. Eu vou ler, a igreja acompanha. Diz assim, 1 Coríntios 9, 16 a 27. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas, se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me será confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Muito obrigado, irmão. Fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo falso por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível.
assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Isto é o apóstolo Paulo tratando sobre a questão do evangelismo e a perspectiva pessoal que ele tem das ações evangelísticas dele, certo? Então, como você pode perceber, Paulo ele coloca, não que seja literal, mas dá a entender que sim, que de alguma forma fosse literal, o ponto de abdicar da sua própria saúde, dos seus próprios confortos, de machucar o próprio corpo em prol do evangelismo, para que ele não ficasse como desqualificado. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que por causa do objetivo do evangelho, ele estava apto a chegar ao ponto de morrer, como aconteceu. Como aconteceu. Isso não foi deixado de cumprir, não apenas Paulo, mas basicamente todos os apóstolos tiveram esse destino por causa do evangelho, de chegar ao ponto de morrer. Tá. Bem, a verdade é que o ser humano ele tem um problema gravíssimo, gravíssimo, quando se trata de Deus e do evangelismo. E para a gente entender a função, o objetivo e o motivo do evangelismo, a gente precisa entender o porquê alguns cristãos não entendem e o porquê o ser humano se recusa a fazê-lo. Qual é a condição original do ser humano? Então, primeira coisa, por que alguns cristãos não entendem o evangelismo? Porque, por considerarmos que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, capaz de fazer toda a obra e ele tem o governo da obra, isso faz com que a gente relaxe, certo? Aliás, não sou eu que vou converter, é Deus. Então, que diferença faz eu pregar hoje ou amanhã? Existe esse lado, porque eu, eventualmente, nas oportunidades, eu vou falar do Evangelho. Quando tiver uma oportunidade, eu vou dizer do Evangelho. Mas não tendo oportunidade, Deus está na frente e Ele vai abrir oportunidades, certo? Essa é a mentalidade que geralmente a gente tem. Essa mentalidade ela aparece com vários discursos diferentes. Ela pode aparecer também como, eu não evangelizo muito porque eu não tenho muito jeito para evangelizar. Eu não levo muito essa dinâmica toda, eu não sei muito evangelizar. Eu não evangelizo porque tem pessoas muito complicadas e eu não sei entrar em um debate. E aí eu não consigo alcançar o nível da pessoa para supostamente falar. Isso geralmente acontece muito no contexto, quando a gente está evangelizando ateus, pessoas assim que têm esse ar, vamos colocar assim, científico ou acadêmico, na vida dele, no modo como nós enxergamos essa pessoa. E tem pessoas que dizem que não evangelizam porque não tem tempo, certo? Porque tem que ser feito com bastante tempo, etc. E às vezes a correria do dia a dia atrapalha. Então existem inúmeras desculpas, vamos colocar assim, para o evangelismo, que um cristão pode usar para si mesmo quanto para os outros. Por exemplo, ele pode usar... ontem eu tinha ficado de fazer um evangelismo junto com o Daniel, que é um rapaz que está vindo aqui para a igreja, o André e o Vitor. Aí o André estava passando mal, não pôde ir, o Vitor se dispôs a ir e eu e o André começou a chover. E aí choveu e simplesmente não parou de chover. E tinha um problema, porque ir de casa em casa, batendo nas portas, ia ser um baita trabalho. A gente resolveu cancelar. Seria uma excelente oportunidade. E eu admito, eu pensei nessa excelente oportunidade, porque eu não gosto de me expor. Tá? Eu gosto de ficar no meu cantinho, caladinho, fazendo as minhas coisas. Então eu pensei, poxa, que excelente oportunidade para não aparecer. E aí, deixou, Só que o Vitor, que é um rapaz muito inteligente, ele olhou e falou assim, na quarta-feira vou estar de folga e é bem antes do estudo bíblico, então vamos fazer o evangelismo? Eu falei, glória a Deus, irmão, que bom.
né? Com todo o ânimo no coração, que não era sincero, mas eu falei, vamos, né? Por que não? E aí o Daniel, evangelista, eu chamo ele de evangelista, porque ele tem um dom para isso. Eu liguei para ele para falar que por causa da chuva não ia ter como fazer o evangelismo. E aí ele falou assim, não, tranquilo, tem uns bairros aqui que eu acho que não está chovendo. Não, mas é complicado, que vai molhar o papel e tudo mais. Não, tranquilo então. A semana que vem a gente faz alguma coisa. 2 evangelismos na semana? Tá certo, tá, Então a gente procura algo para fazer semana que vem em algum bairro aí. Então, assim, é uma disposição impressionante desses 2 cidadãos. O outro que está ali também tem uma disposição impressionante. Eu digo que é uma disposição que me envergonha muitas vezes. E é interessante, é interessante observar porque, geralmente, a nossa relação com o evangelismo ela é meio que funciona por aí. Você tem inúmeras oportunidades e pessoas se esforçando para que você faça alguma ação evangelística e, geralmente, surgem as inúmeras desculpas. Tá? Então, a relação do cristão com o evangelismo é mais ou menos por aqui. Mas existe um outro lado que é do descrente com o evangelho. Tá? E essa parte é muito importante. Para a gente entender a vida do descrente e a vida do cristão que vive como um descrente, a gente precisa entender o Éden. Certo? A gente precisa voltar lá do início para vocês conseguirem pegar o quão importante é o evangelismo nas nossas vidas. Tá? Então, esse vai ser o nosso foco. Primeira coisa a se observar é que a gente vai fazer a exposição do texto, mas em um texto, geralmente tem 5 camadas, pelo menos eu gosto de dividir dessa maneira, né? Não que isso seja uma técnica especial, sagrada, não. É simplesmente, eu aprendi a fazer essa divisão e me ajuda bastante, talvez ajudem vocês também. Existem 5 divisões que a gente acaba conseguindo fazer quando lê um texto, seja a Bíblia, seja outros textos, mas principalmente a Bíblia. Primeiro é a primeira camada, né, que é a compreensão do texto. A interpretação simples, pura e crua do texto. Você lê, você interpreta, você entende, perfeito. Essa é a primeira camada. Você consegue dizer o que está sendo falado naquele texto, quem está falando e o porquê ele está falando. Certo? São as informações básicas da interpretação. A segunda camada é a camada da meditação ou aplicação pessoal. Então, agora que eu entendi o texto, eu consigo extrair uma lição daquele texto para a minha vida. Certo? Para mim mesmo. Essa é a segunda camada. Ela é um pouquinho mais complicada que a primeira, porque além de interpretar o texto, eu tenho que extrair uma lição, porém, ela é muito útil, certo? A gente lê a Bíblia, tira várias lições para a nossa vida, e aplicando essas lições a benefícios, tá? Então essa é a segunda camada. A terceira camada é a aplicação evangelística do texto, que é geralmente onde os sermões, as pregações e o culto está, certo? O objetivo de toda pregação, caso os irmãos não saibam, é justamente o evangelismo. Tá? A pregação, ela visa uma mensagem para que as pessoas pensem e se relacionem com Deus. Tá? Então, a diferença de uma pregação para o estudo bíblico é principalmente essa. Né? A pregação ela é evangelística. Isso significa que é um pouco mais complicado, porque além de tirar a lição do texto, você tem que aplicar essa lição para outras pessoas, pensando em que problemas essa lição traz ou resolve para o ser humano. Por exemplo, eu tenho que tirar de uma leitura que eu fiz da Bíblia uma mensagem de salvação, para que a pessoa venha conhecer Cristo através daquela exposição. Certo? Então, essa é a terceira camada. A quarta camada é a interpretação filosófica do texto. Ela já é um pouco mais complicada ainda, porque se pelo evangelismo eu consigo evangelizar a pessoa, falar sobre como ela é pecadora e precisa de Deus, e como em Deus tem perdão, na exposição evangelística eu vou refletir sobre a vida humana como um todo, sobre os problemas humanos como um todo,
e eu vou extrair soluções para os problemas humanos, certo? Através da Bíblia. Então eu vou observar e isso faz com que você entre numa reflexão que leva dias, não é pouco tempo, certo? Então pensa assim, eu vou extrair a solução do problema econômico do Brasil a partir da Bíblia. É possível? É, mas você vai ter que entrar nessa quarta camada, certo? Que é uma leitura feita com muita reflexão, observação, estudo, pesquisa, tá? E aí vem a quinta camada. A quinta camada, ela é a interpretação da razão do texto, do logos. Em outras palavras, ela é a filologia do texto. A quinta camada é a mais difícil de todas de fazer, mais cansativa, porém é exatamente o que a gente vai fazer hoje. Tá? E basicamente a quinta camada ela visa entender a mentalidade de quem está escrevendo o texto. Então eu pego a interpretação do porquê o texto foi escrito e eu aplico a entender e conseguir perceber nuances, personalidade e pensamentos a partir das palavras que estão no texto. Certo? Isso é um pouco complicado? Mas é extremamente necessário. Extremamente necessário e vocês vão entender o porquê. Tá. Então, vamos voltar para o texto e fazer a aplicação dessa quinta camada. Paulo começa dizendo a partir do verso 16 até o 27. Paulo começa dizendo, se anuncio o evangelho, né? Então, caso isso seja uma condição verdadeira, o que ele está falando, se isso é verdade em mim, as seguintes coisas vão decorrer. Né? O que vai decorrer se ele anuncia o evangelho, se isso é verdade? Ele não tem de se gloriar. Tá? Se ele anuncia o evangelho, ele não tem glória nisso. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Ele se vê forçado a evangelizar. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ele acha que tem penalidade severa caso não se pregue o evangelho. Então Paulo está dizendo, olha, se o evangelho não for pregado, eu vou sofrer consequências, eu estou desobedecendo, deixando de cumprir uma obrigação minha e sendo irresponsável com Deus. Começa desse jeito, certo? É o que Paulo está colocando. Se o faço de livre vontade, de coração animado em fazer, tenho galardão. Galardão refere-se a prêmio, bênção especial. Certo? Então ele tem galardão, ele tem grande felicidade, grande prêmio em fazer, em evangelizar com felicidade, com um sorriso no rosto, com o coração disposto a evangelizar. E aí ele fala, mas, no entanto, se sou constrangido, se constrangido, é então responsabilidade de dispenseiro que me está confiado. Ou seja, se eu não tenho ânimo para evangelizar, não importa, porque continua sendo uma obrigação. É isso que ele está falando. Posso estar desanimado, posso estar animado, posso estar em uma boa condição, posso estar em uma má condição, não importa. O evangelismo continua sendo uma lei a qual se deve cumprir. É isso que Paulo está falando. Então existe um tom de sofrimento aqui. Olha só o que Paulo vai dizer depois. Neste caso, no caso de não ser animado, qual é o meu galardão? Ele se refere, né? Se eu evangelizo de forma animada, eu tenho um galardão. Mas se eu não tenho ânimo em fazer, qual que é o meu galardão? Qual que é o meu prêmio? É que evangelizando, então esse é o prêmio de evangelismo. É que evangelizando proponha de graça o evangelho, sem cobrar a ninguém, para não valer do direito que ele me dá. Então, qual é o prêmio do evangelismo feito com desânimo? O prêmio do evangelismo é para que você abra mão dos seus próprios luxos e prazeres, e vontades, e sonhos, e desejos, e confortos, e etc. É isso que Paulo está falando. Ele vê isso como prêmio, e aqui nós percebemos uma mentalidade de penitência. Certo? Como penitência? Penitência não é aquele hábito católico de ficar subindo escada de joelho?
Originalmente, não. O hábito de penitência é reconhecer a natureza e a consequência do pecado na sua vida. Saber que o seu corpo é tão falho, tão preguiçoso, tão contrário a Deus, que você nunca vai ter ânimo total para fazer as coisas de Deus, ou para cumprir a lei. Então isso cria uma sensação de obrigação e castigo constante. Você acha que uma pessoa que tem uma boa relação com Deus, ela se sente menos ou mais pecadora? Mais pecadora. Certo? Porque ela conhece a Deus e ela tem uma noção de quem e quão santo é Deus, ela se sente mais impura diante de Deus. Não tem alívio. Certo? Não tem alívio. Mas Paulo diz que isso é bom, que isso é um prêmio para o desanimado. E nós vamos entender o porquê. Aí ele fala, por quê? Né? Por que isso é bom? Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Eu poderia ser livre, viver tranquilo, fazer as coisas tranquilamente, mas eu me coloquei na obrigação da penitência, de sofrer por decisão própria. Eu me fiz escravo. É o que Paulo está dizendo. De todos, a fim de ganhar o maior número possível, por uma razão, para que pessoas viessem, por meio da minha escravidão, do meu sofrimento, conhecer a Jesus. É isso que Paulo está falando. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Então, quando ele estava entre os judeus, ele falava a língua dos judeus. Agia com os judeus, não sendo hipócrita, usando máscaras, não é isso. Mas a ideia é o esforço de abrir mão das suas próprias preferências, gostos, vontades, hábitos, confortos, para que o evangelismo seja eficaz. Então pense da seguinte maneira, eu poderia dizer assim, não, porque eu acho que a minha área de evangelismo é o meu trabalho. Eu poderia dizer isso, certo? Seria muito cômodo falar isso, só que a minha área de evangelismo é minha vida inteira. Onde eu estiver, Cristo esteja visível em mim. Essa é a mentalidade. A gente tem vários outros versículos que falam sobre isso. Então, é sobre isso que ele vai começar a falar. E você vai perceber que o versículo 19, aí depois no 20, no 20, no 20, 21, ao sem lei, quando ele fala sobre os gentios. Olha que interessante. Ele vai dizer, para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo vivesse sobre o regime da lei. Aí o cristão esperto fala, tá vendo? O cristão não tem que obedecer à lei, porque Paulo não vivia sobre o regime da lei. Só que olha só o que ele fala no 21. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse sem lei, certo? Não estando sem lei para com Deus. Ou seja, Paulo tinha lei? Obedecia à lei? Obedecia. Não à lei dos judeus, não à lei dos gentios, mas à lei de Deus. O que Paulo está dizendo é, quando eu estava entre os judeus que seguiam a Torá, eu falava da Torá e apresentava a Torá cumprindo a lei. Quando eu estava entre os gentios que nada sabiam de Deus, que nada sabiam da Bíblia, eu falava da Bíblia, falava de Deus e cumpria a lei. Porque eu obedeço e sigo a lei de Deus e não de homens. Mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. No 22, fiz-me fraco para com os fracos, humildade, certo? Humildade. Com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns, em todas as áreas. Não apenas no que é conveniente ou oportuno, em todas as áreas. Faço tudo por causa do Evangelho, com o fim de tornar cooperador com ele. Ou seja, se não evangelizo, não apenas fracasso, mas estou contra o próprio Deus. Se não evangelizo, a minha vida se torna antitética, se torna
contrária à vida de Deus, ao desejo de Deus, à vontade de Deus. Me torno inimigo de Deus, mas evangelizando me torno cooperador do Evangelho e, portanto, amigo de Deus. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Olha onde o mérito que Paulo vai chegar. De repente, ele fala sobre galardão novamente, sobre prêmio. E ele fala, observa o atleta treina e compete para vencer. Ele não está ali para ficar em segundo, para ficar em terceiro, para perder. Ele está ali para pegar o primeiro lugar. Correi, isso é uma ordem, né? Vós devereis correr de tal maneira que o alcanceis. Alcancei quem? O atleta. Né? Alcançar o prêmio. Se estão numa corrida, corram para vencer. É o que Paulo está falando. Todo atleta em tudo se domina. Disciplina. Certo? A disciplina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Vaidade. Nós, porém, a incorruptível. Os céus. Então, a pessoa na vida comum se esforça por coisas fúteis. Mas o cristão se esforça pelo reino de Deus. Assim corro também eu, não sem meta. Paulo não fazia à toa, não fazia sem prospecto. Assim luto, não como que desferindo golpes no ar. Não é contra ninguém que eu luto. Contra quem Paulo luta? Ele luta contra o próprio corpo, esmurrando o corpo e reduzindo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Em outras palavras, se prego o Evangelho, aplico o Evangelho em minha vida pessoal, de tal maneira que a moralidade que eu digo para uns é visível em minha vida. De tal maneira que se prego o Evangelho, mas eu mesmo não vivo o Evangelho, me faço hipócrita. Minha oratória está ruim hoje. Mas bem, me faço hipócrita. E essa hipocrisia faz com que aquele que foi evangelizado vença e eu não. Então, disciplina, autocorreção, indulgência diante de Deus, obviamente, penitência, severidade. Lendo esse texto, Paulo parece estar animado com a ideia do evangelismo? Ele parece alguém feliz com a ideia do evangelismo? Nossa, vamos lá evangelizar, sair de porta em porta. É assim que Paulo está? Não, o que ele está dizendo é, eu tenho aprendido a me esmurrar para poder evangelizar. Paulo não o fazia por mero gosto, mas por obrigação. Porque geralmente nós fazemos por obrigação, certo? Então nós acessamos a mentalidade do escritor, do autor aqui. Por que essa reflexão é importante para falar sobre evangelho? Vamos agora voltar para o central, o cerne, que não daria tempo da gente fazer tudo paginando a Bíblia aqui, então onde vem aquela explicação direta, né? Mas vamos voltar para o cerne do evangelho. O homem foi criado no mundo de perfeição, para ser perfeito e fazer coisas perfeitas. Deus deu ao homem mulher, capacidade de ter filhos, alimento e trabalho. Tudo que tem de bom, certo? Trabalho alguns se questionam. Mas o trabalho não era sofrimento. O trabalho era propósito. Certo? E a verdade é que o homem sem trabalho, ele fica raso. Né? Fica raso. Como diz o ditado, o trabalho edifica o homem. Né? E Deus entregou tudo isso de forma perfeita, de forma que o homem não precisaria se preocupar. Mas o homem pecou. E quando ele pecou, ele passou a conhecer o sofrimento, a morte, certo? Essa morte
que nós conhecemos hoje. Tudo que Deus deu que era perfeito passou a ter falhas. A gravidez, dores. Certo? Para os filhos, deficiências, dificuldades, rebeldia. Para o trabalho, cansaço, dificuldade, deficiência, rebeldia. Certo? Para o próprio Deus, dureza de coração. O homem passou a conhecer a vida que ele tem, certo? Que hoje todos nós temos. Só que, você acha que o ser humano se contenta e gosta do mundo que vive? Você acha que é bom viver na Terra, num mundo cheio de falhas? Então o homem ele aprendeu a vislumbrar o Éden, a querer voltar para o Éden, para a perfeição. Eu vou dar um exemplo muito prático na sua vida. Todos nós gostamos de viver muito, mas para viver bem. Se alguém disser para você, olha, sua expectativa de vida vai ser de 90 anos, mas quando você chegar nos 50 anos, tudo que você vai ter é só miséria, vai ser sofrimento. Você vai querer viver os 40 anos depois dos 50? Não, você vai preferir morrer antes, certo? Então a própria visão de futuro só visa perfeição. O ser humano, porque ele conheceu a perfeição e porque ele sabe que existe perfeição, em seu coração ele sabe que existe algum padrão de algo que é bom, agradável e funcional, ele passa a desejar isso e a alcançar isso. Então ele deseja voltar para o Éden, só que tem um problema no Éden para o ser humano. O Éden é uma região que funciona abaixo da lei de Deus. Porque o Éden é criação de Deus, ele só pode acontecer se você estiver em conformidade com o próprio Deus. E aí o ser humano quer voltar para o Éden, mas ele não quer voltar para Deus. Então ele cria um grande complexo. Eu quero uma vida perfeita, mas eu não quero Deus na minha vida perfeita. Mas Deus é perfeito. Como que a vida pode ser perfeita sem Deus? Então começa a surgir todo um mar de vaidade e frustração. Vamos observar os sonhos humanos. O ser humano ele aprende a imaginar como que os amigos dele vão ser, como que a esposa dele vai agir, como que o marido vai agir, como que os filhos vão agir, como que vai ser o futuro, como que vai ser o salário, como que vai ser a casa, como que vai ser o mundo. Como que seria o país melhor se fosse assim, 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 se fosse desse jeito, mas é tudo conforme a sua própria opinião e, portanto, é tudo conforme a sua própria lei. Não é a lei de Deus que está te ensinando a avaliar o mundo. É a sua própria lei, a sua síndrome de querer ser como Deus. Exatamente o que Satanás propôs a Adão. Porque o homem quer ser Deus e atingir o próprio Deus, ele desenha o mundo conforme os seus próprios gostos, preferências e vontades. De tal maneira que pelos seus gostos, preferências e vontades, ele passa a justificar todo tipo de mau hábito, vício, tragédia e corrupção por causa da visão que ele tem. O fim justifica os meios. Certo? Porque eu faço isso, eu não pago imposto porque o Estado me rouba. E eu não acho isso justo. Mas quem é que diz o que é justo e o que não é? É você? Você não acha justo, mas é justo ou não? E se não for justo, o que deve ser feito? Será que se paga o mal com o mal? Então, o ser humano ele aprende a visualizar um mundo que o agrade, que seja bom. O problema desse mundo é que ele nunca tem Deus. Nunca tem Deus. Quer ver um outro exemplo? Vamos falar sobre o desenvolvimento do ser humano na vida.
Um ser humano moderno, ele cresce dessa maneira. Uma pessoa dessa geração agora, uma pessoa mais ou menos com a minha idade, vamos colocar aí. Ele cresce dessa maneira. Ele nasce, os pais dele dizem: olha, a vida, para você vencer na vida e ser feliz, você precisa fazer uma faculdade, correr atrás de um bom trabalho, fazer concursos, investir em si mesmo, amar a si mesmo, preferir a si mesmo. Porque se você não se olhar, quem é que vai te olhar? Se você não se cuidar, quem é que vai te cuidar? Então, cuide de si mesmo. Desenvolva, cresça, e aí você vai atrás dessa corrente de desenvolvimentos. Certo? Então, você aprende que estudar não é pelo prazer ou pelo benefício que um conhecimento pode trazer em solucionar problemas. Mas estudar é uma obrigação para tirar uma boa nota, para acessar uma boa faculdade, para ter um bom salário. Tudo para o prazer. O namoro, o casamento não tem a intenção de cumprir uma lei, uma ordem natural e um benefício. Mas o namoro e o casamento se resume a sexo, a prazeres, a carência e dependência emocional. Porque tudo o que eu desejo está somente atrelado a mim mesmo, à minha própria vida, aos meus próprios desejos, às minhas próprias necessidades. Então o ser humano se percebe egoísta. Completamente egoísta. Desdenhando de Deus e aprendendo a adorar a si mesmo. Daqui a pouco, os filmes que eu assisto e o entretenimento, ele já não me serve de nada, senão para desestressar e esquecer os problemas. Eu já não ligo se um filme faz piada com Deus, ou se uma série como aquela de The Chosen, tá tudo errado. Não ligo, porque o importante é que eu esteja no aceitável. Porque o importante é que eu continue tendo prazer. Aliás, há muita exigência, gera estresse, não é? A pessoa muito chata é chato, obviamente. Mas não é essa a perspectiva que a gente tem? De começar a se acomodar na vida inteira para fazer o que bem te agrada. O que bem te agrada. É assim que a gente funciona. O problema desse modelo de funcionamento é porque, se você analisar o ser humano, você vai perceber que, se isso funcionasse, a gente não tinha tantos problemas. Quer ver um exemplo? Vamos observar a perspectiva de um homem que assumiu para si mesmo que a função dele como homem é trabalhar, e porque ele trabalha, ele tem que ser bom no trabalho, crescer na vida, ganhar bem, aí ele se casa e as pessoas são beneficiadas porque ele é bem-sucedido. Só que o trabalho é estressante. Aí ele chega estressado em casa e ele fala: dá atenção para os meus filhos, para minha esposa? Eu não. Eu vou sentar aqui, assistir uma TV, distrair minha mente. Estou muito cansado hoje, eu não quero saber de nada. Não quero saber de nada. Aí ele negligencia a educação, ele negligencia o amor, ele negligencia o evangelismo. Tudo em prol do seu próprio descanso. Porque para ele o sucesso é ele ganhar bem. Para ele, a esposa dele foi beneficiada porque ele ganha bem. E a mulher, não diferente, tão tola quanto o homem, ela olha e fala: não, eu quero um marido que ganhe bem para me dar luxos, para me dar as minhas necessidades. E as necessidades do marido, tanto faz. É muito bom viver de suprir as necessidades. Aí o cristão, ele olha e fala assim: não, porque Deus é muito amoroso, porque Ele escuta a minha oração. Porque Ele fala comigo, porque Ele me dá experiências com Ele, para mim. Sabe, aquele argumento, que é um argumento, é meio tolo, na verdade. Ele é válido, mas é meio tolo, que é: eu não posso te provar Deus, não. Mas eu posso dizer uma coisa: se você experimentar Deus, você vai entender, porque eu que experimentei, sei que é real, sei que existe, eu tenho Deus no meu coração.
Aí você fala, então fala de Deus para ele, por favor. Isso vai justificar? Isso vai explicar alguma coisa? Você tem Deus para quê? Para guardar? Deus, por acaso, fica trancado na vida humana? Suas experiências com Deus são para quê? Eu vou te dizer o para que o mundo existe. O mundo só existe porque há pessoas a quem Deus quer salvar. Ponto. Se não fosse por isso, nenhum de nós estaríamos aqui. Já teria bastado. Não tem outro propósito. A vida humana só existe para que haja redenção por misericórdia de Deus. Não tem outro motivo. Você pode buscar o que for, você vai descobrir que todos os prazeres são efêmeros, eles passam muito rápido. E que você nunca se cansa de desejar mais. Se diz assim o provérbio, né? A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. É o primeiro som que geralmente o bebê faz, pedir. Pedir. O ser humano já começa pedindo pelas suas próprias necessidades. Pelas suas próprias necessidades. E ele é capaz de matar pelas suas próprias necessidades. E se não fosse assim, não teria crime. Certo? Então essa é a natureza humana, completamente egoísta, completamente vaidoso, completamente soberbo, quer viver uma vida perfeita e se realizar nessa terra. E se esquece que sem Deus isso jamais será possível e que pior, essa terra já está condenada. Você nunca vai ter um resquício de perfeição aqui. Não adianta esperar muitos salários e acontecer como aconteceu, por exemplo, com Elon Musk, que hoje está aí entre os homens mais ricos do mundo, mas a quantidade de divórcios, problemas com os filhos, problemas emocionais que são discerníveis quando você o escuta falando, quando ele mesmo fala sobre isso, são perceptíveis. O que adiantou? O que tanto dinheiro vai comprar? Mas ainda assim as pessoas olham para o Elon Musk e falam, esse homem é uma referência porque ele é um empresário bem-sucedido. Uma vez eu estava conversando com a Gabi, que é minha namorada, e falando, elogiando o Bill Gates. Olha que vacilo humano, né? Elogiando o Bill Gates. Eu falei assim, uma coisa interessante do Bill Gates é que, diferente desse pessoal, ele nunca divorciou. No mesmo dia, apareceu uma notícia. Casamento de Bill Gates chega ao fim. É impressionante, né? Eu falei, eu fui elogiar para quê? E você fica pensando, por quê? Certo? O que adianta? O que é o seu sucesso pessoal? Se a sua vida pessoal é uma grande, me perdoe a palavra, porcaria. É uma vida de porcos. Esse é o significado da palavra. É uma vida de porcos, um lamaçal completo. Você pode se gabar da profissão, da faculdade, do dinheiro, do que você quiser. Mas você não poder se gabar de ter bons amigos, boa família e conhecer a Deus, sinto dizer, é uma vida medíocre. É uma vida de porco. Porque você sabe que é raso. Você conhece o quão raso isso é. E você vai experimentar isso em diversos momentos, porque pela sua vaidade, pelo seu egoísmo, pela sua cegueira pessoal, você é capaz de perder tudo, incluindo o seu próprio casamento, que é a relação mais profunda que um ser humano pode ter. Mais profunda do que a relação com os filhos. Por causa de egoísmo, porque supostamente alguém não me entendeu. Não faz questão de olhar o meu lado. Quão difícil é o ser humano dizer, eu admito, estou errado, acho que é bom fazer o que é correto. Quão difícil é o ser humano admitir os próprios defeitos? As próprias fraquezas? Uma coisa interessante sobre quando a gente lida com educação também, é que geralmente os pais nunca estão errados, né? Sobre a educação que eles deram para os filhos.
Você comenta, fala, e ele diz assim, não, isso aí é muito interessante mesmo, ainda bem que eu cumpri. Aí você olha para o filho, olha para o pai, né? Tá bom. Se assim você acha, vou dizer que não, né? Mas Deus queira que sim. Nós somos muito egoístas. E você vai se avaliar sempre pelo seu próprio critério, porque na sua própria lei, você sempre está aprovado. Sempre faz sentido o que você está fazendo. Sempre faz sentido os seus próprios comportamentos. Sempre. Você sempre vai estar certo. Então, Deus estabelece um meio de graça. Deus não precisa do seu esforço, não é através de você que pessoas vão se converter. Mas Deus estabelece um meio de graça que resolve todo este problema. O evangelismo. O que eu estou prestes a falar aqui, neste momento final da aula, nessa última parte da aula, é algo que talvez seja solução para grande parte dos problemas humanos. Digo talvez, mas é por falsa humildade. Por que é? Porque Deus estabeleceu para ser. Certo? Então eu quero que você se atente bem ao que eu vou falar aqui, porque é a solução para muitos problemas da sua vida, como tem sido solução para muitos problemas meus, pessoais meus. Então, observe, o ser humano vive de expectativa, ele deseja o Éden, perfeição. Então ele fica expectando o mundo lá na frente, desenhando perfeição. Nós chamamos isso de sonhos, certo? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos? O ser humano vive desejando benefícios para si mesmo e realizações. O único problema é que se esses sonhos e realizações não estão abaixo da lei de Deus, saiba que eles estão muito longe de qualquer coisa parecida com a perfeição e com o Éden. Isso vai te levar ao fracasso completo. Não é parcial, não é momentâneo, é completo. Muitos fracassos que nós nos acostumamos tanto a ter, que a gente finge que não existe. Um dos maiores dos tempos atuais é o fracasso dos relacionamentos. A gente fala muito de relacionamento porque, infelizmente, o ser humano moderno é horrível para isso. As pessoas buscando seus próprios prazeres e entretenimentos. Hoje o mercado que dá mais dinheiro é o mercado da moda e do entretenimento. Você é médico? Saiba que o cineasta ganha mais que você. Ele consegue fazer mais dinheiro que um médico, porque as pessoas estão mais interessadas em se entreter, em se distrair. Mas o que é o entretenimento? Você vende uma história que não é real para falar sobre irrealismos com alguém real. Certo? Durante o século XX, alguns autores eles ficaram tão consternados com essa praga do discurso fantasioso que se desenvolveu o gênero chamado realismo, que também é horrível, certo? Machado de Assis escrevia no gênero realismo. Qual é a proposta do gênero realismo? É fazer histórias que mostram como de fato o mundo é. Só que sabe qual é o problema? É que quando você mostra de fato como o mundo é e não mostra Deus, você só mostra problema. E nada tem solução. Então, como é que são as histórias realistas? É a história de um homem que tem um problema com o casamento, aí ele divorcia, e aí ele descobre que no final não foi tão ruim assim divorciar. Que grande lição, hein? Porque ele descobriu liberdade e prazeres próprios. Ou então é o idoso que descobre uma doença terrível, e aí ele pensa, poxa, agora chegou o momento de aproveitar a vida, porque ele viveu inutilmente a vida inteira. Quantas histórias são assim? Ou é de uma pessoa que, um adolescente, que os pais são problemáticos, vivem um problema, e aí ele aprende que pelas aventuras pessoais da vida dele, a relação dos pais dele pouco importa.
Porque o importante é que dali para frente ele se desenvolva. Viva as próprias aventuras dele. E a solução para a família? Não tem. A Bíblia é um livro realista, porém é um livro que apresenta Deus como solução dos problemas reais. Certo? Mas essas histórias, elas agradam da mesma maneira que aqueles romances eróticos agradam. Sabe, é impressionante. Existe um livro que o Google lançou, chamado, se eu não me engano, é 1001 Pensamentos, ou é mais de 1000 pensamentos, que é uma lista das pesquisas mais feitas no Google. E aí tem vários trechos, e os gêneros mais lidos no Google são gêneros de fantasia erótica, entre os quais se destacam relacionamentos com um lobisomem e vampiro. Eu sinto muito por essas jovens moças, mas elas nunca vão conhecer um lobisomem e um vampiro. Talvez o lobisomem se for o Tony Ramos, mas, de resto... Então, assim, a realidade é... O que isso significa para o ser humano? Olha o nível. Certo? Olha o nível. E aí... O ser humano, ele aprende a manter esses desejos constantes, mas isso não vai só para as coisas bobinhas, não, isso vai para as coisas mais sérias da sua vida. Você está constantemente desejando coisas diferentes para a sua vida. Quantas vezes você desejou um sucesso profissional e ficou imaginando isso, desenhando como ia ser o momento? Quantas vezes dos seus desejos algo sequer foi parecido com o que você imaginou? Quantos? Já parou para contar quantos desejos você tem no coração que estão entrelaçados com um futuro que você não controla e nem conhece? Né? A gente tem esse problema. Então, nós também desenvolvemos uma percepção de que buscando esses desejos nós vamos encontrar a felicidade. E aí a vida se torna sobre uma vida de vitória para realizar os próprios sonhos. E Deus fala, tolo. Só pode ser tolo. Né? Vitória para realizar os próprios sonhos. É exatamente a parábola do filho pródigo. O problema da parábola do filho pródigo não é ele pedir a herança antecipada. Não é isso. Porque ele poderia pedir a herança antecipada e fazer inteligentes investimentos e viver de forma muito prudente. O problema da parábola do filho pródigo é ele querer usar a riqueza apenas para atender a si mesmo e as suas próprias vontades. E nisso ele se encontra perdido. Certo? A experiência é inútil diante da fé. O ser humano vive por isso. Vive buscando experiências. Nós falamos, não, mas você tem que ter experiências com Deus. Você tem que ter experiência de vida, viajar, conhecer o mundo, rodear a terra. Né? O Satanás também faz isso, né? Lê lá o início de Jó. Então, a gente vive das experiências, desse desejo de que talvez a satisfação vai estar em você trabalhar e se matar de trabalhar e realizar para que você possa ter essas experiências. Isso faz sentido? Pense bem, isso faz sentido? Você pega a vida que Deus te deu, engaveta ela e fala, agora eu vou desengavetar uma parte e tirar experiências. Eu vou dizer para você, imagine um mundo perfeito, onde não existe más experiências. Você acha que Adão ia fazer diferença para ele viajar hoje ou amanhã? Ele não ia morrer nunca. Ele é imortal. Certo? Ele é imortal. Nós nos preocupamos com a vida porque nós sabemos que vamos perdê-la. Adão não ia perder a vida. Experiência era inútil para Adão. Ele poderia construir um carro e ir viajando para ter o prazer de ter um carro, mas ele precisava de um carro para viajar. Ele é imortal. Para ele, tanto faz quantos dias vai levar para ele chegar num lugar, ele não vai ter pressa. Certo? Não vai ter pressa.
por que ele vai querer um carro? Ele faria apenas pelo prazer de ser criativo e inventar um carro. Apenas por isso, por hobby. Aí, Adão, você acha que ele se importaria em ficar imaginando o futuro? Futuro pouco importa, ele é imortal. Você acha que ele ia ter esses momentos de falar, eu estou fazendo muito a mesma coisa, amanhã eu vou fazer algo diferente. O que é o amanhã para ele? Ele é imortal. E os dias são perfeitos. Nós desejamos experiências porque a vida humana é cheia de más experiências. Porque você conhece o que é ruim, você passa a desejar o que é bom. Pela impressão que você tem de mundo. Então você tem a impressão de que a pessoa que vive numa casa assim, 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 ela é melhor, ela é mais feliz. Você tem a impressão de que uma pessoa que viajou para lá e para cá, ela viu lugares mais bonitos. Você tem a impressão de que a pessoa que fez isso, aquilo e seguiu por esse caminho, viveu melhor. Porque você está literalmente comparando a vida de uma pessoa que não é você, com a sua vida, que é completamente diferente, e dizendo, ei, pela impressão, eu acho que a minha vida é ruim. Certo? Eu acho que eu tenho péssimas experiências. Vou começar a buscar os meus sonhos. Aí o ser humano fala para si mesmo, quer saber? É para isso mesmo, correr atrás dos sonhos, se empenhar, se dedicar e ser feliz. A vida é para isso, para ser feliz. Paulo foi decapitado. João morreu preso. A vida é para ser feliz? Mesmo assim, são referências de pessoas. Jesus foi traído pelo seu próprio povo. Existe alguém que viveu melhor do que Jesus? Pela impressão, nós desejamos o céu na terra e esquecemos que só tem céu onde tem Deus. Então, pela impressão, nós buscamos a perfeição e negligenciamos o próprio Deus. É exatamente por isso que poucas pessoas evangelizam. Porque todo mundo sabe que se você quiser evangelizar, você precisa abrir mão de muitas coisas. É exatamente isso que Paulo fala. Todo mundo sabe que se você quer ser um bom pai, uma boa mãe, você precisa fazer um esforço adicional, que você não quer fazer, porque você quer o seu conforto. Se você quer ter um bom trabalho e fazer um bom papel profissional, você precisa ter um esforço adicional, que você não quer fazer. Certo? Que se você quer ser um bom cristão, você precisa ter um esforço muito adicional, porque a porta é estreita. Mas você não quer fazer. Pelo seu próprio conforto. Certo? Pelo seu próprio conforto. Então, para a gente poder encerrar, em outras palavras, o evangelismo ele vai trazer para você solução definitiva, porque primeiro, ele te ensina quem é Deus. Não é você que vai converter uma pessoa, mas quando você evangeliza, você vê Deus agindo. Você aprende mais de Deus. E Deus te traz satisfação no seu coração por fazer isso. Não apenas isso, você aprende a amar o próximo, deixar de ser egoísta. Você poderia estar numa prainha, em cima de uma boinha, tomando água de coco, certo? Mas você está lá, evangelizando. Amor ao próximo. Por amor de muitos, Paulo fala. Para que muitos viessem a ser. Se você for reler o texto, eu não vou reler por questão do tempo, porque o sininho já está tocando, mas se você fosse reler o texto, você vai perceber que Paulo fala exatamente isso, é um amor ao próximo. Não importa se você gosta ou não, porque você vê o outro e não somente a si mesmo, você o faz. E é uma lei, amar o outro como a ti mesmo. Certo? Para a gente poder encerrar, só funciona se mudar
hábitos e vida. Você aprende que o evangelismo corrige os seus hábitos. Porque é muito bom você ter uma vida rasa e inútil, cheia de confortos. Certo? Você chega ali, gasta todo o tempo do mundo com YouTube, séries, filmes, com conversas inúteis. E aí leitura bíblica, oração, presença na igreja, evangelismo, tudo fica jogado de lado, né? Aí daqui a pouco vem os maus hábitos como pornografia, lascívia, indisciplina, preguiça, que são todos frutos de uma vida mal vivida. Cheia de mentalidade rasa, de mente oca e vazia. Aí daqui a pouco vem crises nos relacionamentos, porque nem mesmo conversas existem, nem mesmo gostos existem, nem mesmo entretenimento real existe, porque você está derretendo o seu cérebro com seus próprios prazeres. E sabe o que é interessante? A dopamina expressada, que é o hormônio que expressa muito prazer no seu corpo, é a mesma que em excesso gera depressão. Certo? Vício em uma vida de prazer, luxo e conforto. Então, para encerramento, ensina que se você quer viver bem, aprenda a seguir a lei de Deus. Escolha Cristo. Essa é a mensagem. Se você quer evangelizar, e você deve evangelizar, evangelize também a si mesmo. Porque é pela correção da vida que nós acertamos. Mas não culpe, aponte ou busque de Deus uma resposta que Ele não vai te dar, que é: Deus, por que a minha vida tem dado tão errado? Por que meus relacionamentos têm dado tão errado? Por que eu me encontro com tanta falta de prazer nessa vida? Tão confuso, tão caótico? Simples, porque não tem evangelizado. No momento que você parar de tentar buscar o céu nessa terra e buscar amar o próximo, você vai descobrir que não existe prazeres nessa terra, mas que é prazeroso visualizar o crescimento do céu. E aí você encontra prazer. A sua vida sem evangelismo é inútil. Tanto faz morrer hoje ou amanhã. E eu posso te dar certeza, no dia que for inviável para Deus que você evangelize, Ele vai te podar dessa terra. Quando a sua missão concluir, Ele vai te tirar daqui. Mas quando Ele quer que alguém evangelize, a pessoa pode estar capengando na saúde, mas Deus não deixa aí. Porque ainda tem o que ser feito. Só para encerrar aqui. Gostaria mesmo só de fazer uma colocação, né? Quando eu vim da igreja mais pentecostal, a gente via cultos e pregadores famosos que se colocavam para revelar a vida das pessoas, a profetizar, adivinhar o interior, o íntimo de cada um, né? E mesmo depois de mudar para a presbiteriana, eu ainda sinto que estão falando da minha vida. Porque cada ponto fica doendo o coração da gente, porque machuca, na verdade, se a gente for analisar de perto o evangelho, ele dói um pouco, porque a gente está vivendo realmente o que você está falando. Uma vida egoísta, uma vida em que a gente só pensa nos prazeres, né? Eu lembro, por exemplo, de umas palestras que eu estou vendo no YouTube, que é da Lúcia Helena, e ela gosta de comparar o ser humano com os outros animais. Ela fala assim: olha, pensa o seguinte, qual que é a diferença de você para um animal lá da selva? Nenhuma, cara. Você está trabalhando para ter dinheiro, para ter sexo, né? Vamos falar da vida masculina em geral, boa parte. Você faz uma faculdade porque isso vai te garantir prazeres, vai te garantir mulheres, digamos assim, no mundo mais masculino. Vai te garantir conforto, né? Que tudo vai se resumir nesses prazeres selvagens, né? Proteção, que no caso é um animal da selva que tem que sobreviver. Então a gente se esconde, a gente faz muros, a gente vive na nossa bolha como uma forma de se proteger, como os animais. E não existe diferença.
E ela fala, por exemplo, que para o ser humano ser um bom ser humano, ele tem que carregar o amor, que é justamente você fazer pelo outro sem esperar nada em troca. É você dar o máximo de si para que o outro melhore, para que o outro conheça a Deus, vamos falar assim do Evangelho, né? E machuca, porque na nossa vida cotidiana a gente não faz nada para isso acontecer. A gente não dá moral para os nossos pais. Às vezes o nosso pai está ali sentado, a gente não tem nem coragem de perguntar como é que ele está, como é que está a vida dele. Às vezes a gente vê alguém passando uma dificuldade financeira, a gente fala, cara, eu não tenho dinheiro, não posso ajudar. Né? Os meus avós, por exemplo, eu estou fazendo um esforço para estar mais presente, porque eu sei que eles vão partir. Então eu quero poder lembrar dos meus avós, eu quero poder passar o tempo e lembrar do rosto deles. Né? Então eu acredito que quando a mensagem machuca a gente é porque a gente está crescendo e está evoluindo. E a gente tem que deixar esse sentimento egoísta, de pensar só na gente, e de começar a pensar nos outros. Né? Acho que eu estou começando até a querer ser um pouco hippie. Sim. É interessante, né? É interessante. Então, pessoal, em outras palavras, me permite só estender por causa do comentário dele aqui, só um pouquinho, mas alguns literalmente minutinho, 1 minutinho, 2 minutinhos, que é penitência. Por que eu citei penitência antes? Existe um tipo correto de penitência, 2 tipos errados de penitência. O primeiro tipo errado de penitência é aquele que diz, eu acho que eu não preciso me importar tanto com a consequência da lei. Então ele relaxa diante de Deus. Ele acha que você vê o cristianismo com essa visão mais crua e dura, seria radical demais. Só que a Bíblia é crua e dura na sua posição. Deus não muda, certo? Mas existe essa forma. Então a pessoa ela passa a buscar uma vida de prazeres diante de Deus, que é tão egoísta quanto uma vida de prazeres no mundo. Porque ela vive para isso. A segunda forma de penitência errada é aquela penitência que a pessoa diz assim, porque eu sou muito pecador, eu sou muito falho, então eu vou trabalhar a mim mesmo, eu não vou evangelizar agora, eu não vou fazer as coisas agora, porque eu preciso crescer primeiro, achando que algum dia ela vai ser perfeita nessa terra, que não é perfeita. Então ela se convence tanto de que o estado de pecado é tão cruel, que ela permite que o diabo vença ela, pelos seus próprios fracassos. Ah, não, mas é porque você não me conhece, eu sou muito ruim, eu preciso me corrigir primeiro para poder evangelizar. Eu preciso fazer isso primeiro, eu preciso melhorar primeiro, eu preciso crescer primeiro, eu preciso experimentar primeiro para poder acertar. Se você esperar que em algum momento a sua vida chegue em um padrão onde você possa ser alguém visto como aprovado, pode saber que nesse mesmo dia você vai morrer. Porque já deveria estar no céu. Você nunca vai ser visto como aprovado por Deus, porque você é pecador e falho. Mas pela misericórdia de Deus, nós realizamos o trabalho para que no seu retorno, sejamos encontrados aprovados. Certo? No retorno de Cristo. Certo? Então, em outras palavras, essa ilusão de que eu não evangelizo porque eu não sou apto, etc., Deus vai dar 2 respostas para você. Primeiro, não é você quem evangeliza e converte o coração, seus argumentos pouco importam. E se tem medo de falar, Jesus fala. No momento em que falar, Deus vai colocar as palavras na sua boca. Em outras palavras se você deixa de fazer o que é certo, porque você acha que os seus erros justificam os seus esforços solitários, você já está derrotado por Satanás. Certo? Você já está vencido pelo diabo. Porque quem acusa você de seus pecados, a palavra diabo significa acusador.
Quem acusa e faz a lista dos seus pecados não é Deus que tudo perdoa, mas é o diabo, que faz questão de dizer, tá vendo, você é tão pecador, não deveria evangelizar não. Você é tão falho, não deveria nem ser cristão, sai da igreja. Fica frustrado logo, desiste. Duas penitências erradas, solidão e conforto. A penitência correta é aquela que te leva a reconhecer que pela remissão dos seus pecados, você pode obedecer à lei de Deus e viver o Evangelho.